Olá, eu sou Douglas Fernandes, professor de História e Filosofia, e esse é um quadro aqui do canal onde eu reajo às cenas de alguns filmes. Hoje eu vou reagir a uma cena do filme Noé, dirigido por Darren Aronofsky e lançado em 2014. O mais interessante é que Aronofsky é ex-praticante do judaísmo e hoje é declaradamente ateu. Por isso, ele trata a história de Noé de forma respeitosa, mas representada na forma de um mito, mais próximo de quando assistimos filmes de mitologia grega ou nórdica do que um filme evangélico. E isso faz o filme ficar ainda mais interessante. Eu já assisti muitas vezes. A ideia de react é mais no sentido de trazer para o canal aquilo que eu já faço em sala de aula. Passo a cena e reajo junto com os estudantes, analisando as partes e procurando entender os símbolos e conceitos. Então vamos lá, se você gostar não esqueça de deixar o seu joinha e se não for inscrito, inscreva-se no canal. Tudo que conhecemos vai desaparecer. Tudo o que restar da criação estará aqui dentro. Lá fora, são as águas do caos novamente. Vocês estão com raiva. Julgam-me. Eu vou contar uma história. Bom, acho que a história de Noé todo mundo já conhece. O livro do Gênesis descreve que Deus poupou Noé e sua família, ordenando que construísse uma arca para abrigar os animais do dilúvio. O dilúvio era uma grande inundação que iria resetar a humanidade limpando o mal do mundo. E eu acho que isso não deu muito certo, né? A primeira história que meu pai me contou é a primeira história que contei para cada um de vocês. No princípio, não havia nada. Legal, nessa cena, Noé está dentro da arca e está contando a história da criação do mundo, de acordo com a Bíblia, para os seus filhos. Então é isso que a gente vai prestar atenção agora. Nada além do silêncio de trevas sem fim. Mas o Criador soprou perante o grande vazio e sussurrou: faça-se a luz. E a luz foi feita. E era bom. E então a luz disforme começou a ganhar substância e forma. O primeiro dia. Noé está narrando a criação do mundo de acordo com os dias, né, com os 7 dias que foram feitos o mundo, e ele está narrando agora o primeiro dia. Ele relata que tudo era escuro, tudo era trevas, e Deus disse que haja luz, né? E quando ele fala que haja luz, olha o que aconteceu, uma grande explosão. E essa grande explosão está formando a galáxia, os mundos, as estrelas, tudo que existe, né? Um segundo dia. E nosso mundo surgiu. Nosso lindo e frágil lar. E uma grande e calorosa... A gente está vendo aqui a formação das galáxias, a formação do planeta, a formação do Sol, né? Só que ele está narrando a história da Bíblia. E outro dia, e as águas do mundo juntaram-se. E em meio a elas, apareceu o chão seco. Mais um dia se passou. Um tapete verde grosso se estendeu. Olha só a formação da Terra. Por toda a criação. E as águas também ficaram cheias de vida. Olha lá, divisão de células, criação da vida, peixes, água. Alguns dos quais ainda nadam por estes mares. E logo, o céu foi povoado de pássaros. E houve uma tarde. O céu povoado de pássaros. Agora o mundo inteiro estava repleto de seres vivos. Tudo que rasteja, tudo que se arrasta e todos os animais que andam pela terra. E isso era bom. Estava tudo bom. Havia luz e ar, água e terra. Tudo limpo e preservado. Havia plantas e peixes e aves e animais, cada um conforme sua espécie. Tudo parte de um todo maior, tudo em seu lugar. E estava tudo equilibrado. Era o paraíso. Uma joia nas mãos do Criador. Aqui a gente já está vendo uma parte bem interessante, né? A gente já está vendo uma visão muito mais bíblica, voltada para o Pentateuco, né? Em 2014, quando lançou o filme, eu lembro que teve muita polêmica, porque algumas pessoas falaram que o filme não está de acordo com a Bíblia, esse filme é mentiroso, esse filme isso, aquilo. Não é a intenção do diretor fazer nada fiel à Bíblia. Inclusive, ele pegou elementos de livros apócrifos também. São livros que não foram aceitos na igreja. Ele coloca uma visão social. É o que a gente vai ver daqui a pouco. Ou preservar as bênçãos da luz. E eles comeram do fruto proibido. Olha lá que legal, o fruto proibido, né? A gente fala que é uma maçã. Na Bíblia não relata que fruto que é. Inclusive alguns religiosos que são menos puritanos, eles falam que fruto proibido é um símbolo para sexo, né? Para a reprodução.
É claro que nem todas as religiões aceitam isso, mas de fato na Bíblia nunca foi dito o que é o fruto proibido. E aqui no filme o diretor ele faz essa brincadeira, né? A gente está vendo que é um fruto, parece uma maçã, mas também parece uma manga, né? E ele está se mexendo como se fosse um coração, como se fosse algo pulsante, como se fosse algo vivo, né? Então é essa brincadeira aí. A inocência deles foi extinta. E assim por 10 gerações desde Adão, o pecado esteve entre nós. Irmão contra irmão. Nação contra nação. Ó que interessante, as Homem armas, né? contra a criação. Começa ali com a pedra, Matamos uns aos avança outros. com a espada, com a lança, depois com a arma de Dividimos o fogo. mundo, fizemos. Chegamos até a bomba atômica, né? O homem Fomos longe. fez isso. Tudo que era lindo, Tudo nós tudo que era bom, destruímos. nós destruímos. Antes de qualquer coisa, eu acho que não é necessário, mas é sempre bom falar que eu não estou aqui para ofender a crença de ninguém. Se você tem fé, você pode aumentar a sua fé confrontando ela. E se não tem fé, quando estudamos, passamos a entender que as instituições são feitas por seres humanos que têm motivações ideológicas, políticas e econômicas. Na sala de aula, sempre tenho cuidado a falar desse tema e tento deixar claro que a fé é uma questão pessoal e individual. Não cabe a mim ou à escola questionar a sua crença. O ponto é, a religião é questão de acreditar ou não, mas a ciência trabalha com teorias racionais e prováveis. Exige uma estrutura rígida que entenda os padrões, faça testes e forneça provas. O filme Noé é interessante porque ao mesmo tempo que ele está narrando a história da criação bíblica, as imagens fazem alusão ao Big Bang e à teoria da evolução. O espectador vai escolher se ele aceita mais uma do que a outra ou se ele faz uma conciliação entre essas duas teorias. A teoria criacionista basicamente diz que o mundo, os seres vivos e tudo que existe foi criado por um ser ou uma força divina que fez tudo pronto e acabado, assim como é descrito no livro do Gênesis. Existem várias vertentes dessa teoria, pois cada cultura tem o seu Deus criador e seu mito de origem. Algumas se propõem a ser mais filosóficas que as outras, enquanto que a grande maioria trabalha somente com a fé mesmo. A outra teoria é a teoria do Big Bang, acompanhada pela teoria da evolução dos seres vivos. O Big Bang fala sobre a origem do universo a partir da explosão de uma partícula extremamente densa e quente, aproximadamente há 13,8 bilhões de anos. Toda a matéria estava em retração e se concentrou nessa partícula até que ela explodiu, movimentando uma cadeia de eventos que deu origem ao universo e tudo mais. Algumas evidências que fortalecem essa teoria é, por exemplo, a constante expansão do universo. Por meio de estudos, foi provado que as galáxias estão se afastando cada vez mais. Essa é a teoria mais aceita para o surgimento do universo, mas assim como tudo na ciência, ela pode ser questionada. Confrontando essas duas teorias, de um lado a gente tem Deus, do outro o Big Bang. De um lado a gente tem a Bíblia e de outro a ciência. De um lado Adão e Eva e de outro o macaco. De um lado a criação e de outro a evolução. Me diz aqui nos comentários qual você acredita mais ou se é possível acreditar nas duas. Você reparou que no vídeo, quando Noé narra que Deus disse que haja luz, o Big Bang explode criando as estrelas? Muitos físicos e filósofos eram religiosos e muitos religiosos são filósofos ou estudam física e biologia. Me diz aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre tudo isso. E sobre a evolução da humanidade na pré-história? Você já assistiu o filme A Guerra do Fogo? Vou deixar o vídeo aqui do lado para você conferir. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Até o próximo vídeo, um beijo e tchau! Você já viu o filme Noé? Noé da sua conta?